Olá, seja bem-vindo ao mais um Mixcast, nossa edição especial de podcast aqui da APA Show 2025. E eu tô com um querido, grande amigo e cliente também, né? Mas agora já é muito amigo nosso, Gabriel, dono do supermercado Mega Mart. E ele tem uma história incrível que pode conectar com a sua e ele vai aqui contar pra gente. Então, como começou, Gabriel? Obrigada por estar aqui no nosso stand, por ter aceito esse convite. Está aqui contando um pouquinho da sua história, que eu sei que com certeza vai ajudar muito o supermercadista. Oi, Carol. Boa tarde, né? Gabriel, sou do Mega Mart Supermercado, sou do sul de Minas, né? Ô, delícia! Mineiro. Esse sotaquezinho gostoso, terra do pão de queijo. É isso mesmo, Carol. Lá o pão de queijo é bem famoso, o pão de queijo, o famoso queijo da canastra, né? Ah, que delícia! E, Carol, a história nossa de supermercado, né? A gente tem uma história já há mais de 45 anos, né, de história, né? Que começou lá do meu pai, ele tinha uma loja de tecido, até o apelido dele na época era de Zé da Loja, e foi indo, né? Aí a gente morava num bairro, um distrito, né, de cidade de Carmo do Rio Claro, que chama Vila Elândia, né, mais conhecido como Três Barras, e lá começou tudo, né, ele com essa loja de tecido e tinha tudo, era uma venda, né, e depois surgiu a oportunidade da gente mudar para Alpinópolis, que fica em torno de 16 quilômetros das Três Barras, e lá meu pai começou com a mercearia, né, ele começou com a mercearia e foi devagarzinho transformando, aumentando e virou um supermercado, né. E que momento que o Gabriel entra nessa história? O Gabriel entra nesse momento, Carol, eu com 11 anos de idade, a gente praticamente morava dentro do supermercado, né? Nasceu dentro do supermercado. Eu com 11 anos de idade, já fazia entregas de compras na zona rural e na cidade de carro. Já existia delivery, Já, quando não tinha esse nome. Já, Carol, antigamente, né, há um tempo atrás, a zona rural era muito forte, que as pessoas quase não tinham tanta locomoção, né? Tinha carro, né? Então tinha essa grande demanda da gente levar a compra dos clientes na roça. E eu com 11 anos já dirigia, né? Já levava compra e eu comecei aí a jornada dentro do supermercado, né? Aí a gente vai crescendo e vai tomando gosto pelo negócio, né? Aí depois eu formei, né, em administração de empresa, e fui fazendo cursos dentro do supermercado e agregando dentro da nossa loja, né? Aí hoje já faz praticamente 29 anos, né, que eu estou dentro do supermercado. Hoje a gestão do supermercado é minha e da minha irmã, né? A gente são 3 irmãos, que é o Gabriel, a Áurea e a Rosinária. Então a gente trabalha junto dentro do supermercado e hoje meu pai fica mais na parte da zona rural. Ele dá suas opiniões ali, mas hoje ele cuida mais da roça, da fazenda. Legal. E que momento que foi que você observou que você falou que fez a faculdade de administração, já pensando, obviamente, na administração do supermercado. Mas como que foi o processo? Hoje você tem um faturamento bem bacana, um supermercado já maior, né? E qual foi o momento que você percebeu que você investia em tecnologia, em sistema de gestão? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Carol, nós supermercadistas, e para os supermercadistas que vão ver esse podcast nosso, quem não investir em tecnologia, Carol, vai estar fora do mercado. A tecnologia, ela veio para ajudar o crescimento do supermercadista. Porque hoje tudo tem tecnologia, ainda mais essa inteligência artificial, a IA entrando. Então, o mercado está assim, ele está mudando constantemente. E a tecnologia veio para ajudar a gente a acompanhar essas novas tendências, né? Hoje, o supermercadista que não tiver um software de gestão bom, ele está ferrado. Porque um software ruim, ele quebra o supermercadista. Eu falo porque eu sofri isso na pele. Eu tive vários softwares passados que eu lançava uma nota fiscal, Carol, ele não me mostrava a tributação que aquele produto estava me gerando. Então, um exemplo, se eu comprasse essa caneca aqui por R$5,
ele ia colocar o custo do produto para mim a R$ 5. Ele não me mostrava o piso, COFINS, o ICMS, crédito, débito. Não mostrava nada, Carol. Então, tipo assim, custou 5, se eu precifiquei com a minha margem de 20%, 30%, vendia R$ 6 e teve um tempo que você não sabia que isso impactava? Carol, no início, realmente eu não sabia. Por quê? Eu estava desligado do mercado. Estava crescendo e só no operacional. O dono do supermercado, ele não pode ficar só no operacional. Ele tem que sair, ele tem que vir para feiras, feira igual aqui tem a APAS, conectar e ver as tendências do mercado. Foi aí que eu comecei a entender sobre as tecnologias, porque se eu não tivesse conhecido as feiras, eu não ia conhecer essas tecnologias. A hora que eu vi, falei, gente, mas meu sistema não faz isso, então eu estou errado. Aí eu fui, botei um sistema bom. Na época, eu falei, nossa, na época ainda meu pai estava junto com a gente de gestão, você está ficando doido que você vai pôr um sistema desse? É muito caro a implantação, é muito cara a mensalidade. Porque lá a gente pagava mixaria naquele outro sistema. Mas era um sistema que ele te dava prejuízo, ele não te dava lucro, ele não te mostrava. E como que você percebeu que, gente, mas não é assim, existe crédito, existe débito, eu preciso saber melhor sobre esse tipo de situação? Carol, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a visitar grandes lojas. Eu comecei a visitar grandes lojas e tinha produto que eu falava assim, gente, minha loja é tão pequenininha, eu tô vendendo isso aqui mais barato do que eles, que é grande. Os caras compram muito mais do que eu. Então o que está acontecendo? Né? E vice-versa, tinha produto que eles estavam vendendo mais barato do que eu. Você percebeu então que sua precificação não estava ajustada? Não estava ajustada. Ou estava mais caro, ou estava mais barato, e não tinha sentido. Aí foi onde eu comecei a buscar tecnologia, que eu encontrei um sistema, um software legal, né, para o meu supermercado, que me mostra esse panorama geral. Aí agora eu sei, realmente, se o produto custou R$5, ele não custou R$5. R$5 é o preço que vem na nota. Aí se o produto é tributado, se ele tem 18% de alíquota, tem que ver se aí ele me mostra, aquele fornecedor me gerou os 18%? Não, ele me gerou 12%. Então tem essa diferença de alíquota. Agora eu tenho clareza sobre isso e eu sei precificar a minha mercadoria corretamente. E que momento foi, Gabriel, que você pensou assim, bom, agora eu preciso olhar cadastro de produtos de uma forma diferente? Você em algum momento pensou nisso? Você em algum momento percebeu assim, eu acho que eu estou pagando mais imposto do que eu deveria? Como que foi? Carol, eu acho que essa dor é de todo supermercadista, né? Sempre achar que está pagando mais imposto. Sempre achar que está pagando mais imposto. E realmente, se você não tiver parceiros bons, igual eu tenho vocês, que é a Mix Fiscal, que me ajuda nessa parte de correção do banco de dados dos nossos produtos, eu estaria pagando muito mais imposto que eu estou pagando hoje. Antes de eu conhecer você, eu pagava X. Hoje, com toda a correção, com toda a dinâmica da equipe do seu software, que o seu software é ligado com o meu software, então isso é tudo feito de forma automática. Chegou um produto novo ali, o sistema já faz auditoria, já me mostra se está certo, se está errado a tributação. Isso economiza dinheiro no meu caixa, porque eu não estou queimando caixa, né? Porque eu estou pagando tributação de acordo com o que tem que ser pago, não pelo achismo, né? Se meu sistema não mostrasse e eu não tivesse um sistema de tributação que me mostrasse, eu não ia saber, porque a gente supermercadista, infelizmente, a gente não tem tempo para ficar estudando. Que alíquota é esse produto aqui? Esse sabonete veio de qual estado? Essa cerveja veio de qual estado? Então a gente não tem tempo para isso. E fornecedor que dá mais crédito? Né, também, né? Porque justamente. Eu vendo essa caneca por R$5, mas eu só tô te colocando um crédito de 7 e o outro vende essa caneca por R$5,20, mas está te dando 12 de crédito, eu tô dando 7 e você tá dando 12. Esse daqui que tá vendendo mais caro é mais barato. É mais barato, Então, com isso, a gente consegue perceber isso. Mas se você não tiver tecnologia, você não tem essa visão, Carol. Não tem. Você teve uma redução dos seus impostos, Gabriel? Sim, significante, Carol. Muito. Reduzi muito. É mesmo? Em torno de 20%, 25%. Nossa, isso faz diferença no supermercado, né? A margem que vocês trabalham é quanto tem no supermercado? Carol, a gente tem várias formas de precificar um produto. Não, a margem. O supermercado ganha quanto de lucro? Líquido. Isso.
O lucro líquido do supermercado hoje, Carol, ele está gerando em torno de 3, 4% nessa casa. Então, quando você fala que a gente passou a gente fez a nossa auditoria e você teve uma redução de 25% de imposto, é muito impactante. É muito impactante. Hoje, uma loja, para ela rodar bonitinha, ela vai dar 4% de lucro. Para ela rodar redondinha, sem dívida, sem tributações excessivas, sem tributações erradas. Mas uma loja hoje que ela não tiver esse parâmetro, ela não vai dar 1% de lucro. Então tem que ter tecnologia. Se não tiver tecnologia, você não consegue visualizar. E não precisa entender, né, de imposto. Não precisa de entender de imposto não, gente. Tem a ferramenta hoje, a inteligência artificial tá aí, sistema integrado. É fácil, foi fácil colocar essa rotina fiscal que a Mix Fiscal apresenta na sua loja? Carol, foi muito simples. O time da Mix entrou na remoto, instalou o sistema, já configurou com o meu sistema, então hoje eles se comunicam. Chegou um produto do supermercado, chegou uma nota fiscal. A minha funcionária do CPD, ela deu entrada na nota fiscal, entrou produto novo, automaticamente meu sistema com a da Mix já cruza. Aí depois ele me dá uma relação de correção de banco de dados. Aí eu olho lá e vejo, ó, tá esses produtos aqui para corrigir. Eu só vou lá e coloco assim, corrigir. Automaticamente já corrige o banco de dados com um clique. É só um clique. É Você clique. não precisa de muito funcionário. Não, gente, você não precisa disso não. É só entrar lá, ele já vai te mostrar, você só coloca aceitar. Aceitou, automaticamente corrigiu o seu banco. E depois que corrigiu o banco, a gestão de reprecificação, é importante também saber isso, né? Então, se você pagava um imposto aqui de 12 e agora teve uma redução, vai pagar de 7, é importante você perceber, pegar esse relatório que a Mix Fiscal te apresenta para abaixar esse preço, né? Ou não, né? Você vai aí ter essa estratégia. Aí você usa estratégia de mercado. Se, por exemplo, se no relatório você viu, esse copo dá para mim abaixar o preço dele e eu não abaixar e ele estiver vendendo, é lucro. É mais. Mas você sabe que você pode abaixar ele. Eu vou fazer uma oferta nele. Então você sabe que você tem margem para fazer a oferta, você tem margem para queimar aquele produto, para fazer uma ação bem agressiva, porque você está recuperando a margem dele ao longo dos meses. E aí tudo isso aí vai fazendo, vai melhorando, né, Gabriel, a margem, né? Não, vai melhorando a margem, fluxo de caixa, isso ajuda em tudo. Tecnologia é vida. E eu queria que você contasse, agora eu tô vendo aqui o Gabriel na feira, gente, todo bonitão, com um videomaker, e aí a gente estava conversando antes aqui da gravação, e o Gabriel me falou assim, Carol, muita gente me pergunta, me fala, eu tô passando por isso, por isso, por isso, aí você fala assim, não, eu já passei por isso, a solução é tal, tal, tal. E você tem feito esse trabalho, né, de ajudar muitos lojistas também, de ajudar supermercadistas. E a gente estava falando muitas vezes, a pessoa que está envolvida ali naquele problema, está envolvida emocionalmente e não encontra a solução. E hoje você está se dispondo, então, a ajudar esses lojistas e apresentar soluções de coisas que você já passou, afinal de contas, você de fato tem 20 e poucos anos, né? De idade, não, supermercado, 29 anos. Já passou e bons bocados, sabe ensinar. Como é que está sendo, então, essa versão do Gabriel agora? Então, Carol, essa versão, ela surgiu há pouco tempo, né? Porque eu estava um certo tempo da minha vida, eu já passei, durante esses 29 anos, eu já passei por momentos muito felizes, mas por momentos muito terríveis também. Então, isso foi me ensinando. E de um período para cá, eu tive uma conexão legal com Deus, né? Eu tinha afastado um pouco da igreja, afastado de orações, e eu comecei a conectar mais com Deus, rezando, pedindo, agradecendo pelas minhas conquistas, porque eu estou aprendendo e tal. E nesse meio de tempo, eu tive muitos contatos, networks, com vários supermercadistas, vários players de mercearia, do varejo em geral, sempre me perguntando como que você conseguiu resolver isso, como que você fez aquilo. Aí eu pensei comigo, falei, gente, se eu estou ajudando pessoas, eu posso criar alguma coisa para ajudar. E nessa conexão que eu tive com Deus, eu senti esse chamado no meu coração. Ajuda pessoas. Não, né? Foi à toa que você passou, aquela escola toda foi uma lição, né? Para hoje você está dando o socorro, ajuda para alguém, ensinando, né? Os caminhos
para sair das situações que o supermercadista encontra. Aí, nessa visualização que eu tive, né, durante as minhas orações, eu tive a visualização seguinte: fica rico quem ajuda pessoas, porque você vai ajudar as pessoas a transformar. Então, por que eu não posso passar o meu conhecimento para outra pessoa? Aí onde eu comecei a pensar e comecei a escrever minha história no papel. E quero transformar toda essa história desses 29 anos de conhecimento, eu quero passar isso aqui para mim poder transmitir para outros donos de supermercado, outros varejistas, o que eu passei, como que eu fiz para resolver aquilo ali. Então eu acredito que com isso eu posso ajudar, porque Carol, como eu passei, eu sei na pele, então quando você está no problema, Carol, a gente não tem cabeça para pensar. Não encontra uma luz no fim do túnel. Não acha, a gente acha que é só o fim do túnel mesmo, vou desistir, vou parar, não acabou, não é assim, gente. Eu tive lá, eu sei como que é, eu consegui superar isso. Então eu quero poder estar demonstrando isso, que eu passei a minha história e ajudar a pessoa a resolver a história dela. E se você tivesse uma frase para finalizar e para inspirar esses supermercadistas, qual seria essa frase? A minha frase é o seguinte: supermercadista, ele conecta-se com pessoas. E pessoas também conectam com pessoas. Então, eu quero dar o meu melhor para me poder ajudar você que está, às vezes, passando por essa dificuldade. Eu quero abrir meu coração e contar minha história para poder te ajudar. Isso é uma graça que eu vou receber de Deus. Então, a mensagem que eu tenho é que eu estou disposto a ajudar quem precisa de ajuda. E aí a pessoa quer falar com você, quer perguntar de algum sistema, quer perguntar de alguma tecnologia, quer perguntar sobre qualquer situação de supermercado. Ela te procura onde? Carol, hoje a pessoa que quiser falar comigo, para a gente trocar ideia, eu expor as minhas situações, os meus conhecimentos, vai me procurar no meu Instagram. Qual é? Deixa um arroba aí. Vou deixar, o arroba meu é @Gabriel, com 2L, .Santos. Muito bom. Foi uma delícia conversar aqui com você, saber um pouquinho mais da sua história. Desejo muita sorte, muita prosperidade, que você de fato ajude assim muitas pessoas para encontrar soluções, para crescerem, porque é assim que meu pai sempre me ensinou. A gente é abençoado para abençoar. Né? Justamente. E que esse seja o sua grande conquista, e que muitos se inspirem na sua história. Muito obrigado, Carol, por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui na APAS, em São Paulo, 2025, estar aqui no estande com você, receber esse convite para participar desse podcast. Sou muito grato por esse convite. Com fé em Deus, eu quero poder ajudar muito mais pessoas, porque esse é meu propósito. Eu quero guiar essa nova jornada da minha vida, esse novo desafio. Nós, seres humanos, somos movidos por desafios. E esse é um desafio que eu coloquei e eu quero cumprir ele. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. A gente sabe que tudo é feito de histórias e a Mix Fiscal ama histórias. A gente se conecta com histórias e a gente quer trazer também um pouquinho para você da história dos nossos clientes que se tornam amigos e que também têm as histórias aí para contar. Até o nosso próximo episódio. Obrigada pela sua participação. E muito obrigado, pessoal. E segue meu Instagram, que vai ter bastante conteúdo lá para ajudar vocês.